Saudações, mais uma aula no nosso canal Química Orgânica Avante. E agora, encerrado o módulo de Química de ácidos carboxílicos e derivados, nós vamos iniciar o módulo de Química de aldeídos e cetonas. Essa aula hoje vai falar só sobre aspectos estruturais de aldeídos e cetonas, mas que são aspectos que vão servir de base para as próximas aulas, quando forem tratadas a síntese e a reatividade de aldeídos e cetonas. Esse daqui é um aldeído, esse daqui é uma cetona. A diferença dos dois grupos funcionais é que, no aldeído, o carbono carbonílico está ligado a um átomo de carbono e a um átomo de hidrogênio. Porém, o aldeído mais simples de todo, que é o formaldeído, tem hidrogênio ligado dos dois lados. Então, é melhor definido como um aldeído apresenta o seu carbono carbonílico ligado a pelo menos um átomo de hidrogênio. Já uma cetona apresenta o seu carbono carbonílico ligado a dois átomos de carbono. Essa é a definição estrutural do grupo funcional de aldeídos e cetonas. E, em termos estruturais, uma coisa importante a se dizer é que aldeídos e cetonas são compostos carbonílicos e o grupo carbonila ele é um grupo polar, ou seja, ele apresenta um momento de dipolo em direção ao oxigênio. E esse momento de dipolo é originado pela diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o átomo de carbono. E também por uma outra questão, que é a ressonância existente no grupo carbonila. Um grupo carbonila, na verdade, ele é um híbrido de ressonância entre essas duas formas canônicas. Essa ligação dupla carbono-oxigênio, ela tem uma ligação sigma e uma ligação pi. Os elétrons da ligação pi, a ligação pi é mais fraca que a ligação sigma. Então, os elétrons da ligação pi podem ir em direção ao oxigênio por conta da eletronegatividade do oxigênio e depois podem retornar e restituir a ligação dupla. Então, essa forma canônica se transforma nessa daqui. Ou seja, o que você tem, na verdade, é um híbrido de ressonância, representado por uma ligação cheia, que é a ligação sigma, e uma ligação tracejada, que é a ligação do híbrido de ressonância. O oxigênio, ele, nas formas canônicas, ou ele está neutro ou está negativo. Então, ele tem uma carga parcial negativa. O carbono ou está neutro ou está positivo. Então, ele tem uma carga parcial positiva. Esses híbridos de ressonância de aldeídos e cetonas explicam o momento de dipolo em direção ao oxigênio e explicam também os centros de reatividade. Como o oxigênio é mais rico em elétrons do que o carbono, o oxigênio na carbonila, ele é o centro básico ou o centro nucleofílico. Já o carbono, por ser deficiente em elétrons, por ter uma carga parcial positiva, ele é o centro ácido, se você levar em consideração o conceito de ácidos e bases de Lewis, ele é um centro ácido de Lewis ou um centro eletrofílico, ou seja, ele vai reagir com nucleófilos. E mais à frente, eu vou comentar, quando eu digo mais à frente, em outras aulas ao longo desse módulo de aldeídos e cetonas, eu vou comentar que os aldeídos são mais reativos do que as cetonas frente a nucleófilos. Por quê? Voltando no slide aqui, essa carga parcial positiva de aldeídos e cetonas, do carbono carbonílico de aldeídos e cetonas, ela atrai elétrons para tentar se estabilizar, para sofrer um processo de estabilização. Acontece que o hidrogênio, ele é o menor átomo da tabela periódica, então ele não tem densidade eletrônica para estabilizar essa carga positiva. Ao contrário do carbono, que possui
densidade eletrônica capaz de, por efeito indutivo, ele estabilizar esse carbono deficiente em elétrons. Então, o aldeído só pode sofrer estabilização de um lado. Lembrando que, se for formaldeído, é o aldeído mais reativo de todos, porque como ele tem hidrogênio dos dois lados, ele não sofre estabilização de ninguém. Mas, a partir do etanol, do acetaldeído, um aldeído só tem um átomo de carbono para estabilizar sua carga positiva, enquanto que uma acetona possui 2 átomos de carbono, um de cada lado, para doar densidade eletrônica por efeito indutivo e estabilizar o carbono carbonílico deficiente em elétrons. Isso, no final das contas, faz com que aldeídos sejam mais reativos do que cetonas frente a nucleófilos. Outro aspecto muito importante no estudo da química e da reatividade, e até mesmo da síntese de aldeídos e cetonas, é o conceito de tautomerismo cetoenólico. Tautomerismo, alguns autores chamam de isomeria dinâmica, porque você tem 2 isômeros se transformando um no outro. Acontece que essa transformação não é na mesma proporção. O equilíbrio sempre vai tender para uma das formas. No caso do tautomerismo cetoenólico, a forma vai tender sempre para a forma cetônica. Mas por que enólico? Porque aldeídos e cetonas, e outros compostos carbonílicos também, mas falando aqui especificamente de aldeídos e cetonas, que é o assunto da aula, por exemplo, o etanol, ele está em equilíbrio com o etenol, em dialceno ou de álcool, etenol, também chamado de álcool vinílico. O etanol se converte em etenol e o etenol se converte em etanol. Entretanto, esse equilíbrio é muito direcionado para a forma cetônica. A propanona, ela se converte no prop 1 em 2-ol. Prop, 3 carbonos, 1, que é do alceno, em 2-ol. Só que a forma enólica, ela é detectada em traços. Poderíamos dizer que 99,9% da propanona, dessa molécula, se apresenta na forma de propanona. Entretanto, essa forma enólica aqui explica a existência de íons enolatos, que isso vai ser assunto de uma outra aula. Esses íons enolatos são formados quando aldeídos e cetonas reagem com base. Nós vamos ver mais à frente que esses prótons alfa-carbonílicos são ácidos, e a razão disso vem do tautomerismo cetoenólico. Algumas cetonas apresentam a forma enólica estável o suficiente para existirem e poderem até mesmo serem detectadas por métodos espectroscópicos. Um exemplo disso são os sistemas beta-dicarbonílicos. Por que beta-dicarbonílicos? Alfa-beta de carbonílicos. Como, por exemplo, o pentano 2,4-diona, a pentano 2,4-diona. Ela está em equilíbrio com a Z4-hidroxipente 3 em 2-ona. E o 3-oxobutanoato de etila está em equilíbrio com o Z3-hidroxi-but2-enoato de etila. Essas formas enólicas aqui são estáveis o suficiente para serem detectadas. Por quê? Porque a forma enólica, ela pode apresentar esse fenômeno aqui, ó. Elas podem ser estabilizadas pela ligação de hidrogênio com a outra carbonila. Isso faz com que a forma enólica seja apreciavelmente estável nesses sistemas beta de carbonílicos. Quando eu digo apreciavelmente estável, é que se elas existirem, por exemplo, em mais de 1,5%, se consegue detectar, por exemplo, a existência delas
por ressonância magnética nuclear, por exemplo. E dentro desse tautomerismo cetonônico, você tem o lado contrário, que é quando a acetona é mais estável na forma enólica. Um exemplo disso é o fenol. O fenol, ele não deixa de ser o quê? A forma enólica dessa acetona aqui, ó, ciclohexan 2,4-dienona. Acontece que, como a forma enólica é aromática, ela é muito mais estável que a forma cetônica, de modo então que o fenol poderia se dizer que é um enol estável. Entretanto, fenol ele é tratado como uma função à parte, mas só para mostrar essa questão que o tautomerismo cetonólico não é necessariamente a forma cetônica que vai ser sempre a mais estável. Outro exemplo de enol estável, a vitamina C, ou chamado ácido ascórbico. Aqui você tem um dienol. E nenhuma das duas formas cetônicas do ácido ascórbico são estáveis. Ele praticamente existe somente na sua forma enólica. Bom, essa aula foi curta e tratou apenas dos aspectos estruturais de aldeídos e cetonas. As próximas aulas a partir de agora, nós vamos começar a tratar da reatividade da síntese de aldeídos e cetonas, mas esse módulo vai ser longo e vão ser várias aulas daqui para frente. Obrigado, bom estudo.